aqui nós vamos ver então que as pleuras visceral e parietal, elas fazem determinadas curvas para separar os lobos, né? Onde estarão uma justaposta à outra, e vão formar então as chamadas fissuras, né, pulmonares, que do lado direito ela vai separar o lobo médio, né, esse aqui de baixo, que vai corresponder a esse aqui na radiografia, do lobo superior, e o lobo médio do lobo, perdão, do lobo médio do lobo superior. Enquanto que a fissura oblíqua, que é essa que vai estar aqui assim, ó, que a gente não vê ela de frente, né, a gente só vê ela na lateral, tá certo? Vai separar o lobo médio do lobo inferior e o lobo superior do lobo inferior do lado direito. Do lado esquerdo nós teremos apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua, que vai separar o lobo superior do lobo inferior. Lembrando que o lobo superior esquerdo ele tem um segmento lingular que fica na posição semelhante, né? Ele é um pouco menor ao lobo médio do lado direito, né? Então eles terão o que? Contato direto com o coração. E aí depois vocês vão aprender que as doenças que ocorrem no segmento lingular e as doenças que ocorrem no lobo médio, elas vão apagar esse contorno cardíaco aqui, ó, do lado direito, ou eventualmente, se for do lado esquerdo, o contorno cardíaco do lado esquerdo, né? Aqui nós vemos nas radiografias, então, os recessos, né, costofrênicos ou seios costofrênicos, tá certo? Que são as porções mais inferiores, né, do espaço pleural, tanto à direita como à esquerda e posteriormente. Tá? Eles são importantes, como eu mencionei anteriormente, porque o líquido, né, que se coleta, né, os derrames pleurais ou eventualmente até líquidos infecciosos, eles vão se depositar nessa parte aqui primeiro, né, antes de ocupar o restante. Então é aqui que a gente procura as doenças pleurais líquidas inicialmente nas radiografias, né? Aqui é apenas um desenho mostrando o espaço pleural virtual, né, que tem uma lâmina de líquido bem fina, tá certo? E que na radiografia, na verdade, o espaço pleural a gente não vê. A gente vê como se o pulmão encostasse diretamente na parede torácica. Aqui um exemplo de uma doença, né? Então, é aquele que eu falei para vocês, né? O líquido no espaço pleural, chamado de derrame pleural, ocupando o espaço pleural na parte inferior, como a gente vê aqui, ó, no desenho e na radiografia. E aí o que ele faz? Ele afasta o pulmão, né, da parede torácica, tá certo? E aqui uma outra coisa que pode acontecer, a gente pode ter líquido ou eventualmente, vamos supor que tenha alguma perfuração na parede torácica, né, e vai permitir que esse ar ele entre dentro do espaço pleural, de forma que vai acontecer o quê? Aquela tensão superficial, né, da pleura visceral contra a pleura parietal com líquido, né, que a gente mencionou anteriormente, agora ele se descolhe, né, pela presença do ar, e aí o que acontece? O pulmão ele vai diminuindo de tamanho, tá certo? Porque o pulmão é todo, ele é mole, né, tirando a parte dele intersticial, ele é todo mole, então ele vai diminuindo de tamanho e não tem como se expandir, né, com a entrada do ar aqui dentro. Aqui só para relembrar, vocês podem olhar, né, ver as fissuras aqui nas radiografias laterais. Agora vamos falar do diafragma, né? Então, diafragma, se for lá no dicionário, né, uma palavra de origem grega que quer dizer o que separa. Então, nesse caso aqui, vai separar o quê? Vai separar a cavidade torácica da cavidade abdominal, né? Ele é um músculo estriado, tá certo? Então, a maior parte do diafragma é tendínea, né, formada por uma formação tendínea central, né? E a parte periférica dele, então, será de músculo estriado. Ele é o principal músculo responsável pela respiração e é associado pelos músculos intercostais e os outros músculos como peitorais, né, como a gente já mencionou. Tá? Então, nós temos aqui o desenho, né, do músculo do diafragma com aquela parte tendínea central bastante extensa, né? Ele vai se ancorar, ele vai se prender nas paredes laterais
da cavidade torácica, tá certo? Na parte inferior que a gente vai ver, tá? E tem um tendão central tendíneo, né? Que vai se prender na coluna lombar aqui. Então vão ser as inserções principais dele. Na frente, no apêndice xifoide, as últimas 6 costelas, tá certo? Os primeiros 3 corpos vertebrais do segmento lombar, né? Onde a gente vai ter esses 2 centros tendíneos que serão chamados de pilares do diafragma, né? Tá? E finalmente, né, a parte na base aqui, o ligamento cardiofrênico, né, que vai corresponder a essa região que está aqui. Tá? É importante também que ele tem 3 aberturas, né? Senão a gente não ia comunicar a cavidade torácica com a cavidade abdominal. Então ela vai se comunicar através de 3 aberturas importantes que vão passar as 3 principais estruturas que a gente vai mencionar aqui. Tem outras coisas que passam, menores, mas a gente vai se fixar agora nessas 3 aqui. Uma é a aorta, né? Então a aorta ela vai estar passando aqui, ó, na região mais posterior, tá certo? Junto da região do pilar do diafragma, tá? À frente dela, né, nós teremos o que? Temos a cavidade, a cavidade para o esôfago, não? Que é essa passagem que vai estar aqui, ó, que ainda passa na região muscular do diafragma, né? E isso vai ajudar com que, depois quando a gente estudar a parte do esôfago, vai ajudar com que o esôfago ele possa ficar contraído quando você não está engolindo nenhuma comida, né? Isso evita que o conteúdo do estômago, né, daqui de baixo, volte para dentro do esôfago intratorácico, né, que vai ser o quê? Chamado de refluxo, né? Vocês vão ver, ou já viram essa palavra muitas vezes. E mais à frente, à direita, a gente tem uma outra abertura em cima do fígado, né, que vai estar aqui assim, que é a abertura para a passagem da veia cava inferior, tá certo? Que vai chegar na parte, né, inferior do átrio esquerdo do coração, ou perdão, do átrio direito do coração, né? Tá. Então tá aqui, ó, a anatomia do diafragma, aquelas passagens que nós mencionamos anteriormente, né? E aqui aquela mesma radiografia que a gente já viu lateral, né, em que a pessoa tomou um contraste, né? E aqui está o contraste passando dentro do esôfago distal e entrando aqui, ó, tem um pouquinho nessa região mais branca aqui, que está abaixo do diafragma e corresponde ao fundo gástrico. Então, nessa radiografia aqui, a gente já pode reconhecer algumas coisas que nós já mencionamos anteriormente. Na parte posterior, nós temos o seio costofrênico posterior, né? Aqui nós temos a abertura para a passagem do esôfago aqui, o hiato esofagiano, tá certo? Temos o coração, né, posterior, o átrio esquerdo, encostando no esôfago aqui na frente, né? Então, são coisas que a gente já pode reconhecer aqui nessa radiografia. Agora nós temos aqui o desenho e os cortes axiais de tomografia computadorizada, né? Então aqui nós temos um corpo vertebral, as costelas aqui, ó, são estruturas bem branquinhas, tá certo? Lá na frente, né, a parte anterior, logo abaixo do apêndice xifoide, vai estar aqui assim um pouquinho. Aqui nós temos toda a parte que a gente vê que é o fígado, aqui você tem o baço, tá certo? Então na frente da aorta, né, lembra que a gente falou, né? Ó, na frente do corpo vertebral nós temos a aorta, né? Então tá aqui, ó, corpo vertebral e a aorta passando aqui, ó, essa estrutura arredondada aqui, né? E nós vemos que aquele pilar do diafragma, né, ele corresponde exatamente a essa estrutura que está aqui, ó, essa parte muscular passando na frente da aorta, se inserindo lateralmente, né, na parede torácica dos dois lados, tá certo? Esse é o que a gente tem para lembrar aqui. Então, ó, os forames diafragmáticos, né, que nós já vimos, está aqui os desenhos, né, e aqui a posição deles na radiografia. Então, nós temos aqui posterior na frente da coluna, vai estar passando a aorta, né, que vai ser essa estrutura aqui. Um pouco mais à frente, né, na linha média, está passando o esôfago, que é essa estrutura que está aqui, essa abertura que está aqui, dentro da parte muscular também. E mais à frente, junto do coração do lado direito e logo acima do fígado, tem a passagem da veia cava inferior. Tá? Então a gente tem que reconhecer isso daqui, é bem fácil, né? E aqui, ó, se eventualmente você tem uma falha nessa musculatura daqui, o que pode acontecer, né? O estômago vai escorregar para dentro do tórax, uma vez que a pressão, né,
dentro da cavidade abdominal é maior do que a pressão dentro da cavidade torácica, né? O conteúdo da cavidade abdominal ele tende a se estender para dentro da cavidade torácica. Então, a mesma radiografia que a gente está vendo aqui com o esôfago contrastado, a gente está vendo aqui de um outro paciente, né? Então, você percebe que agora o esôfago, em vez de estar bem retilíneo, bem bonitinho, ele está encurvado aqui, porque essa estrutura que passou aqui, ó, isso aqui é aquele fundo gástrico que a gente viu na outra radiografia que tinha que estar embaixo do diafragma. Então, agora ele passou pelo hiato esofagiano e está dentro da cavidade torácica aqui. Então, essa é a hérnia de hiato, né? Tá? Muito bem. Agora vamos para a traqueia, então. A traqueia é o quê? É um tubão, né? Certo? Que vai ali um pouco mais abaixo, ele vai se dividir em duas partes e depois irá se dicotomizando dentro, né, do parênquima pulmonar. Então a gente tem essa parte no mediastino, essa parte aqui vai estar no hilo pulmonar e essa parte aqui dentro do parênquima pulmonar, tá certo? Então ela tem mais ou menos uns 12 centímetros, né? E isso aqui é importante, ela tem 2,5, aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro, né? Tá certo? Então, vários exames a gente vê a traqueia como aquela estrutura arredondadinha, tá certo? E aí a gente pode sempre medir aquele diâmetro ali. Eventuais compressões ou estreitamentos podem ser patológicos, então a gente tem que ter uma referência de tamanho, tá certo? Ele vai ser recoberto por um epitélio, isso aqui também é muito importante, né? É um epitélio ciliado que tem aqui dentro. O mesmo tipo de cílio que a gente vai ter lá nas cavidades dos seios da face, que faz com que o muco, né, e os detritos se movam em direção ao nasofaringe. A partir desse ponto eles serão deglutidos. Aqui é a mesma coisa, o cílio vai tender a levar todo esse muco, né, que é produzido pelo pulmão para dentro do nasofaringe, de forma que a gente possa deglutir ele e tirar daqui de dentro, tá certo? Tá? A traqueia ela é um tubo rígido, tá certo? Ela é rígido pela presença da cartilagem hialina, a gente mencionou isso anteriormente. Essa cartilagem ela vai se estendendo nos brônquios principais e a partir dos bronquíolos ela começa a diminuir em quantidade até que ela comece a porção dos bronquíolos respiratórios, né? E aí, desse ponto, ele passa a ser uma parte maleável, de forma que a gente consegue expandir e reduzir o tamanho do pulmão, tá certo? Na parte posterior, né, da traqueia, a gente tem uma pequena deformidade que corresponde à presença do músculo traquealis. Essa pequena deformidade e essa parte mais macia ali, ela permite que o esôfago que passa junto da traqueia, quando você mastiga e engole um bolo alimentar, o que vai acontecer? Ele tem que ter o esôfago vai se expandir, né? Para a parte posterior e lateral ele tem espaço, mas na parte anterior ele ia bater diretamente contra a traqueia. Então essa parte aqui ela permite que haja uma expansão, né, circunferencial do esôfago sem nenhum trauma. Tá? E aqui nós temos os desenhos, né? Tá certo? Ó, esse aqui é o epitélio dentro da superfície mucosa da traqueia, tá certo? E aqui nós temos um corte de tomografia computadorizado, um corte axial feito nessa altura aqui. Aqui a nossa radiografia sem nada, tá certo? O ar dentro da traqueia e dos brônquios ele fica visível, a gente consegue ver a coluna atrás, a traqueia na frente aqui, tá certo? E a outra situação aqui que chama-se de broncografia, em que a gente coloca um contraste branquinho, tá vendo? Dentro da traqueia, ele está recobrindo a parede da traqueia. Isso faz com que ela fique mais visível. Né? Hoje esse exame é muito pouco utilizado, uma vez que a broncoscopia, ou seja, a colocação direta do broncoscópio aqui dentro, tá certo? Do mesmo jeito que você faz os estudos do estômago, né? Então aqui a gente pode fazer com o brônquio também. Então hoje esse exame perdeu muito da validade, mas ele é interessante para a gente mostrar a anatomia. E finalmente aqui na tomografia computadorizada a gente tem a coluna, então na frente da coluna a gente vai ter o esôfago passando aqui, a aorta passando aqui e a traqueia aqui na frente. Então se o esôfago aumentar de tamanho, ele vai deformar a traqueia aqui na região do músculo traquealis, certo? Tá?
E aqui, ó, depois para vocês tentarem reconhecer essas estruturas aqui, utilizando as informações que eu já passei para vocês aqui anteriormente. Bom, a respiração, né? Então, a respiração nós temos a inspiração que ocorre por o quê? Por um estímulo nervoso que vai acontecer principalmente nos músculos frênicos e na musculatura intercostal externa, né? A interna, ela vai fazer com que as costelas elas abaixem, tá certo? Enquanto que a externa vai puxar as costelas para cima, tá certo? A expiração ocorre quando essa musculatura aqui, obviamente, se relaxa, né? O músculo frênico é o mais importante, né, nesse movimento inspiratório, né? Enquanto que a expiração forçada, você pode soprar, né? Então, o fato de você soprar, ele vai ocorrer pelos músculos intercostais internos, como a gente mencionou, e pela musculatura abdominal, reta abdominal e os transversos do abdômen, tá certo? Muito bem, aqui nós temos duas radiografias, então. Uma inspiração, quando você vai fazer uma radiografia, para quem já fez, né, o técnico vai pedir para você, enche o peito, prende a respiração. E aí ele bate a radiografia, faz como se fosse uma foto. Então, nessa situação, o que acontece? O diafragma abaixou, tá certo? O pulmão se encheu de ar. Então, as partes que não tiverem sido preenchidas por ar, a gente vai analisar como possíveis patologias, tá certo? Enquanto que se eu não encher o pulmão de ar, conforme a gente está vendo aqui, o que acontece? O diafragma fica numa posição mais alta, essas regiões aqui, principalmente as regiões basais dos pulmões, elas vão ficar mais brancas, a gente pode supor que possa haver alguma patologia aqui, e do mesmo jeito o coração que a gente vê aqui, ó, agora parece muito maior, se você medir esse diâmetro que está aqui, ó, ele parece muito maior e pode simular também algum tipo de doença do coração, certo? Tá? Lembrando apenas que a capacidade, né, pulmonar dá mais ou menos entre 5 e 6 litros. Tá? Muito bem. Agora vamos para o mediastino, tá certo? Então, o mediastino é a porção do tórax que vai estar entre os pulmões, né, onde nós vamos ter toda a parte do coração, o esôfago, todas as estruturas vasculares, a aorta, as veias cavas, as veias pulmonares, as artérias pulmonares. Atrás nós teremos a coluna, né, e as estruturas nervosas também dessa região. Tá? Então, assim, a gente pode separar, né? Não existem limites anatômicos precisos em relação ao mediastino superior e ao mediastino anterior. Nós vamos usar como referência a fúrcula external e o quarto corpo torácico, tá? A vértebra de T4. Isso separa o mediastino superior do inferior. Isso é apenas uma separação, de forma que a gente vai ver lá no futuro que algumas patologias ocorrem no mediastino superior e outras no mediastino inferior, então isso ajuda a gente a separar estatisticamente, né, as patologias que podem ocorrer nessas regiões. Enquanto que o mediastino inferior nós vamos dividi-lo em 3 porções, no mediastino anterior, num médio e num posterior. Tá certo? Só que aqui nós temos limites anatômicos, tá certo? Então aqui, entre o pericárdio posterior, tá certo? E a coluna, né, nós teremos então o mediastino posterior. Então, para trás do pericárdio posterior é o mediastino posterior, tá certo? E para frente do pericárdio anterior será o mediastino anterior. Então é bem fácil, você usa o pericárdio como referência para separar o mediastino inferior, tá? Bom, aqui nós vamos ver, né, apenas cortes coronais de ressonância magnética para vocês terem noção da posição das estruturas que a gente já mencionou anteriormente, tá certo? Então, aqui ó, só para lembrar, né, o pericárdio então seria o correspondente da pleura, que envolve o pulmão, só que agora ele é um mesotélio que envolve então aqui o coração. Tá certo? Então, isso aqui é o pericárdio, que vai ser a estrutura que a gente mencionou anteriormente para separar os mediastinos, o mediastino inferior nas 3 porções. Então, aqui a gente tem o músculo cardíaco, tá certo? Depois você tem um pouquinho
de tecido aqui conjuntivo, gordura e algumas coisinhas, e depois a gente tem essa parte aqui que vai ser o pericárdio, a parte mais externa. Tá? Então, ó, numa tomografia, num corte axial na parte mais anterior do tórax, o que, que nós temos? Do lado direito, embaixo do diafragma, né, que está aqui do diafragma direito, a gente tem o fígado e acima o pulmão. E passando aqui ó, do fígado para cima em direção ao átrio direito, nós temos o que? A veia cava inferior, a gente não está vendo ela aqui, mas está aqui, e temos a veia cava superior entrando aqui embaixo. Então, bem embaixo do diafragma direito vai estar a veia cava inferior, tá certo? Se eu for um pouco mais para trás agora, né, o que, que a gente vai ver? A gente começa a ver a traqueia bifurcando aqui, ó, as duas porções da traqueia aqui. Então, aqui vai ser o brônquio aqui, o outro brônquio aqui, a aorta aqui em cima, né, essa parte aqui, onde já é a crosta, onde ela faz a curvatura posterolateral esquerda, e depois ela vai começar a descer inferiormente, né? Então, a partir desse ponto, ela vai fazer uma curva para trás, como a gente está vendo aqui, ó, mais posterior, tá certo? E aqui a gente vê a porção dela já passando pelo diafragma para a cavidade abdominal, tá certo? Então, embaixo, logo da aorta, a gente tem essa outra estrutura tubular aqui, ó, tá certo? Que vai corresponder à artéria pulmonar, tá certo? Então, aqui, ó, você tem a artéria pulmonar aqui. A veia pulmonar vai estar bem aqui embaixo, ó, entrando no átrio esquerdo, tá certo? Então, aqui, ó, veia pulmonar mais horizontal, entrando no átrio esquerdo aqui. Então, aorta, artéria pulmonar, veia pulmonar, átrio esquerdo, certo? Um pouco mais para trás a gente tem o átrio esquerdo, agora a gente já vê a veia pulmonar aqui do lado direito, entrando aqui. Em cima da veia pulmonar do lado direito a gente tem essa estrutura horizontalizada aqui, que vai ser a artéria pulmonar esquerda, direita, perdão, né? Ok? Muito bem. Aqui é apenas um desenho para vocês relembrarem isso que a gente falou, tá certo? E aqui tem as regiões onde vão corresponder as entradas, né, vasculares, né, ou as saídas vasculares do mediastino para os pulmões, tá certo? Então essa região é muito importante, ela é chamada de hilo pulmonar, tá certo? Então a gente lembra o seguinte, o que, que você tem? Você tem aquele envelope pleural nos dois pulmões, que vai fazer como se fosse você pegasse um saco plástico, envolvesse os pulmões e depois fechasse esse saco plástico na região dos hilos pulmonares. Então aqui, ó, a gente tem aí as estruturas pleurais, né? Veja aqui, ó, a estrutura pleural da fissura oblíqua chegando aqui, né, envolvendo toda essa região do hilo pulmonar, onde nós teremos as veias pulmonares, as artérias pulmonares, os brônquios pulmonares, as estruturas linfáticas, as estruturas nervosas, né, e gordura nessa região. Tá? Do lado perdão, um lado é chamado lado vermelho, né, porque a gente tem a aorta onde você vai ter o sangue oxigenado, tá certo? E outro lado é chamado de face azul ou face venosa, né? Por quê? Porque a gente tem as veias cavas. Mas isso aqui é bobagem, é só coisas antigas que não se utiliza mais, né? Tá? Bom, os mesmos cortes que nós fizemos no coronal, na ressonância magnética, agora a gente pode fazer aqui no axial, tá certo? Então nós temos aqui, ó, na parte mais alta, né? Posteriormente você tem a coluna, o corpo vertebral aqui, tá certo? Aqui a parede torácica posterior, a musculatura posterior. Lá na frente a gente tem a musculatura peitoral e aqui no centro essa parte óssea aqui vai corresponder ao osso do externo. Aí temos o pulmão do lado direito, pulmão do lado esquerdo. Então, relembrando, na frente do corpo vertebral, o que, que a gente vai ter? A gente tem o esôfago, que está exatamente aqui, ó, tá certo? Essa estrutura preta que está aqui, ó, que é ar dentro da traqueia, ela vai começar a bifurcar aqui. Então, a gente tem o esôfago, tem a traqueia. Aqui a gente tem a aorta, né, aquela parte da curvatura da aorta. Então, aqui uma parte da aorta ascendente, a crosta da aorta, aquela parte mais horizontal da aorta, né? E aqui vai começar a aorta descendente,
tá certo? Uma outra estrutura vascular importante que a gente vê junto do corpo vertebral, um pouquinho lateralizada à direita, é a veia ásicos, né? Isso aí a gente vai ver depois. E depois aqui, ó, à direita da aorta, seguindo de cima para baixo, nós temos a veia cava superior, que vai chegando aqui, né, vai descendo, até que ela vai acabar no átrio direito aqui, ó. Ela vem de cima, né, as veias subclávias vão formar ela, tá certo? Vai chegar aqui e aqui ela entra dentro do átrio direito, tá certo? Lembrando que ele vai estar na frente e à direita do coração, enquanto que o átrio esquerdo está aqui, ó, posterior, junto do nosso esôfago, né, e da nossa coluna aqui, tá certo? Bom, depois aqui nós temos duas estruturas bem importantes, né? Nós já tínhamos visto aqui, ó, essa aqui que corresponde à veia cava, tá certo? Temos essa outra estrutura que vai estar aqui, que vai corresponder a vai corresponder a... Desculpa, vamos para esse lado de cá que aí vai ter mais sentido. Esse é o corte mais alto, então logo abaixo desse a gente tem esse corte aqui, em que nós vemos agora aqui, ó, a aorta aqui, a aorta ascendente e a aorta descendente lá atrás. Aqui entre elas a gente tem, ó, a artéria pulmonar, tá certo? Ó, aqui, ó, a artéria pulmonar aqui, saindo para o lado de cá, a gente tem então, esse é o que é o tronco da artéria pulmonar, nós teremos a artéria pulmonar do lado direito e a artéria pulmonar do lado esquerdo. Aqui atrás você tem a aorta, aqui você tem o esôfago, e aqui o finalzinho, né, da traqueia, onde aqui, ó, ela tem a traqueia aqui ela já deu um brônquio para o lado direito e aqui o brônquio do lado esquerdo. Tá certo? E a outra estrutura que vai estar aqui é aquela veia ásicos que a gente já tinha mencionado. Observa que todas essas estruturas aqui, elas estão envolvidas por esse tecido branco aqui, que é igual a esse tecido branco que está aqui, ó. Então essa aqui é a gordura do subcutâneo, então isso aqui também é gordura que corresponde àquela gordura mediastinal que a gente mencionou anteriormente, tá? Aí um pouquinho mais para baixo aqui, ó, já chegando próximo da válvula aórtica, né? Já na raiz da aorta, onde ela vai começar, nós temos a mesma, né, artéria pulmonar aqui, ó, esse aqui é o tronco da artéria pulmonar, a aorta aqui, tá certo? Isso aqui corresponde à válvula aórtica, já um pouquinho junto, a aorta começa a ficar um pouquinho mais deformada, e saindo daqui, ó, logo entre a válvula aórtica e a aorta ascendente, a gente tem as estruturas vasculares aqui, que são as artérias coronárias, que correspondem aos primeiros ramos arteriais da aorta. Se a gente for agora um pouquinho mais para baixo, né, próximo do diafragma agora, nós vamos ter o quê? Na frente do lado direito, nós temos o átrio direito. Posterior, nós temos o átrio esquerdo. A aorta aqui atrás. No canto, né, antero-inferior esquerdo, a gente já tem essa estrutura que corresponde aqui, ó, que você vê que tem uma musculatura, ó, isso aqui é igual ao músculo peitoral, tá vendo? Isso aqui é músculo que corresponde ao ventrículo esquerdo, que é um ventrículo que tem uma musculatura bastante exuberante, né, permitindo que haja então pressão suficiente para ejetar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Tá? Muito bem. Aqui, ó, o corte sagital, nós fizemos coronal, sagital e axial, em que nós vamos ter aqui, ó, do lado direito, a veia cava superior, a estrutura tubular, né, que chega aqui embaixo, então vai ser o quê? Embaixo dela a gente tem uma outra estrutura tubular que vai do fígado, né, então esse aqui vai ser o nosso átrio direito, tá certo? Posterior ao átrio direito a gente vai ter o átrio esquerdo, tá certo? Tá? Um pouquinho na linha média nós temos a aorta, né, aqui o osso external e a coluna. Eu sei que esses aqui são coisas mais difíceis, né? Mas se vocês ficarem brincando, olhando o desenho, vocês vão reconhecer. Vocês têm que reconhecer o quê? Esse aqui é o lado direito. Por quê? Porque eu tenho essa estrutura bem grande aqui, ó, que corresponde ao fígado. Tá certo? Esse aqui vai ser o meu lado esquerdo, porque eu já vi que essa parte do coração que tem uma musculatura bem grande, né, corresponde ao ventrículo esquerdo. Tá certo? Então, você reconhecendo algumas coisas, você vai saber a posição que você está, né? Vamos passar então para a circulação arterial, tá certo? Então, a circulação arterial do pulmão, ela vai se fazer, né,
pelo ventrículo direito, tá certo? Que vai para o tronco da artéria pulmonar, vai passar pelas artérias pulmonares direita e esquerda e vai alcançar a região do interstício pulmonar até chegar às estruturas alveolares lá na ponta. Tá certo? A partir desse ponto, o que vai acontecer? O sangue vai ficar em contato, uma vez que a parede do alvéolo é apenas praticamente uma célula única, né? Isso vai permitir que você faça a troca gasosa a partir desses pontos, tá certo? Então aqui, ó, nós vimos uma que foi injetado contraste no ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo, então, ejetou durante a sua contração para a aorta. Aqui nós temos uma outra situação. Foi injetado um contraste no ventrículo agora direito, tá certo? E esse ventrículo direito, então, contraiu e o contraste passou para a artéria pulmonar direita e para a artéria pulmonar esquerda aqui. Tá certo? Lembra aquela na radiografia aqui, ó, que eu falei que é a estrutura arterial que a gente consegue reconhecer sem o uso de contraste corresponde à artéria pulmonar direita inferior aqui, ó, tá certo? Que corresponde a essa região que está aqui, ó. Vê que é muito parecido, né? O nosso ventrículo esquerdo está aqui, o nosso átrio direito está aqui. Tá? Bom, eu mencionei isso ali porque vocês já ouviram falar de embolia pulmonar. Tá certo? Embolia pulmonar ocorre quando um coágulo, tá certo? Que sai de algum lugar, ele vai passar pelo coração do lado direito, né? E vai entrar na artéria pulmonar e vai chegar no pulmão. Quando ele encontrar um vaso que tem um calibre menor do que o tamanho do coágulo, ele vai entupir o vaso, tá certo? E vai levar à alteração, né, da chegada, vai impedir que o sangue chegue àquela região do pulmão, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, esse aqui é um corte axial de tomografia computadorizada, foi feita uma injeção na veia, essa injeção, esse contraste, ele chegou até o coração, né, o ventrículo direito, foi ejetado, passou pela artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar, chegou na artéria pulmonar do lado direito e agora o que a gente vê? Ó, em vez de ter todo esse contraste branco passando aqui, aqui a gente tem essa área preta que corresponde ao coágulo que impediu que o contraste chegasse aqui. Tá certo? Como o contraste está diluído no sangue, a gente está vendo que não está passando sangue aqui também. Né? Bom, ok? Muito bem, apenas agora os desenhos aqui com referência para que vocês possam, né, estudar e reconhecer essas estruturas aqui, tá? Aí no finalzinho só para mostrar aqui, né, no finalzinho da circulação venosa, né, ao nível do alvéolo, tá certo? O que vai acontecer aqui, tá certo? Então, apenas para mencionar, vocês também vão ver que existe a insuficiência cardíaca. Isso ocorre quando o pulmão não consegue fazer com que o sangue circule por toda essa região aqui, ó, e volte até as veias pulmonares. Tá certo? Então, uma parte do sangue volta, mas uma parte do sangue fica nessa região que a gente chama de interstício pulmonar. Tá certo? Se ele ficar se acumulando aqui, o que vai acontecer? Esses vasos vão se dilatando, não é isso? Tá? E até uma hora que ele vai ficando muito dilatado, a parede vai ficando mais fina e o líquido dentro dele começa a passar para a região do interstício pulmonar. Tá certo? Isso é uma das causas daquele nosso derrame pleural que nós vimos anteriormente, tá? Essa imagem aqui vocês já viram, tá certo? Então aqui é a mesma coisa, né? O contraste no ventrículo esquerdo, saindo pela aorta, chegando até a aorta descendente. Lembra aquela artéria coronária que a gente mencionou? Ó? Tá aqui, ó. Tá certo? Os mesmos cortes axiais que nós estamos vendo aqui, ó. Então, a artéria coronária está aqui e no corte axial ela está aqui. Muito bem. Então, uma das coisas que a gente tem também, né, nessa região do interstício pulmonar são as estruturas linfáticas, que do mesmo jeito que na perna e em outras regiões, ela ajuda a retirar o líquido do intestício, que sempre algum líquido ele se acumula ali, né? De forma que, se você permitir que ele vá se acumulando, ele vai ficando um volume muito grande. Então, as estruturas linfáticas, além da função delas de proteção do organismo, né, que vocês vão ver, elas têm a outra função que é retirar esse líquido ali. Então, esse líquido ele é levado até a região dos hilos pulmonares, tá certo? E a partir dos hilos pulmonares eles vão
para as veias, né, subclávias ali, tá certo? Tá? Outra coisa aqui que a gente menciona é que a drenagem linfática da mama, né, e dos membros superiores, eles também ocorrem na região da peitoral e subescapular, tá certo? Tá? Isso é o que a gente ensina lá, depois vocês vão ver, para palpar, né, tumores eventuais na região da axila e tudo mais. Tá? Então aqui apenas o desenho, né, do que ocorre, aquele mesmo desenho que a gente fez para a circulação vascular, a gente tem o mesmo desenho aqui, de forma que vocês consigam entender, né, o trajeto da linfa, né, e como é que ela se faz a partir do interstício pulmonar, né, para dentro do vaso linfático, e a partir desse ponto para os gânglios linfáticos e finalmente para as veias subclávias. Tá? Okay? Então aqui, ó, a circulação linfática, a gente pode também, né, acumular algum, isso aqui também não se faz mais, né, colocar um contraste nas estruturas linfáticas, mas a mesma coisa que a gente está vendo aqui, ó, ocorrendo dentro do pulmão, o pulmão encharcado de líquido aqui, se a pessoa tem uma doença que impeça que a linfa retorne, né, do membro inferior para a circulação venosa até lá em cima, né, o que vai acontecer? Esse líquido ele se acumula principalmente no interstício, né, da região do subcutâneo, essa coisa feia que a gente está vendo aqui, ó, uma perna bem inchada, uma pele bem distendida, tá certo? Bom, a árvore brônquica. Então os brônquios eles vão se dividindo, conforme nós mencionamos, até bronquíolos, até chegando aos alvéolos, tá certo? Então, apenas colocando aqui, ó, na radiografia, mais ou menos o posicionamento, né, como a gente veria na radiografia. Então, do lobo superior, do lobo médio e do lobo inferior, tá certo? Então, na radiografia lateral, nós teremos o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, tá certo? Ou do lado esquerdo, apenas o lobo superior e o lobo inferior. Tá? Muito bem, aqui só o desenho para vocês treinarem o posicionamento das estruturas, né? Aqui novamente também o desenho com as nomenclaturas, tá certo? Tá? Bem fácil da gente reconhecer, né? Aqui é a parte das vias aéreas distais. Aqui, ó, esse desenho é muito bacana que vai mostrando o quê? O desaparecimento progressivo da cartilagem, desde o brônquio, do bronquíolo até o bronquíolo respiratório. Essa parte intermediária aqui é o chamado bronquíolo terminal, tá certo? E conforme ele vai desaparecendo a cartilagem, ele deixa de ser um bronquíolo de condução e passa a ser um bronquíolo respiratório, certo? Agora nós já estamos chegando aqui, né? Nós temos essas partes aqui que vocês vão estudar na anatomia e na histologia, em que já corresponde ao ácido pulmonar, ao ácido pulmonar, e aqui já são coisas que a gente não consegue, não tem exame de imagem que consiga mostrar isso para a gente, né? Então é só para vocês se relembrarem e conhecerem, né? As vias aéreas distais, poros de cômodo, canais de Lambert, que são importantes, né, na comunicação entre as estruturas distais, de forma que se você tem pequenas alterações, né, de ventilação ou estreitamentos aqui, não haja um colapso, um acúmulo de secreção nessas estruturas aqui. São canais secundários que permitem a aeração do resto da parte distal do pulmão, né? Tá? Então, o interstício pulmonar, que nós já mencionamos, tá certo? Então, essas estruturas que envolvem o pulmão distal, né, os alvéolos, os sacos alveolares, tá certo? Tá? Apenas para mencionar as doenças, né, que podem ocorrer. Hoje está havendo bastante comentários sobre isso, uma vez que a gente tem o coronavírus, que é uma doença, é uma pneumonia que ela não ocorre no alvéolo, tá certo? Ela ocorre no interstício, é uma inflamação do interstício pulmonar. Tá? Por isso, né, na radiografia, vocês vão ouvir falar, o coronavírus não serve para a radiografia não serve para ver a doença do coronavírus. Por quê? Porque na radiografia a gente não tem uma resolução grande o suficiente para ver o interstício pulmonar. A gente vê principalmente aqui a parte do pulmão que está cheia de ar, algumas estruturas vasculares e tudo mais. Para ver o interstício pulmonar, a gente precisa da tomografia computadorizada, tá certo?
Então a gente precisa fazer tomografia computadorizada para que a gente veja as doenças do interstício pulmonar. Então a gente tem aqui uma outra doença, né, um enfisema pulmonar. Você repara que na radiografia é o mesmo paciente. Olha aqui que você praticamente não vê doença nenhuma, e aqui olha a quantidade de doença que ele tinha, né? Áreas císticas, áreas de interstício doente, espessado, com fibrose, tá? Aí, mais ou menos, o que a gente vai pedir para vocês reconhecerem, tá certo? Então, aqui, ó, aonde que está a doença desse pulmão, tá? Então, tá, primeiro, tá do lado esquerdo, certo? Beleza, tá? Depois está em cima ou está embaixo, então está na parte inferior do pulmão. Aí eu vou para a radiografia lateral. Na radiografia lateral eu tenho o coração aqui na frente, então aqui é o externo aqui, tá certo? Então essa aqui é a parte anterior, então está na parte posterior. Então essa doença ela está onde? Ela está na região basal, lateral, posterior e esquerda, tá certo? Tá? É isso que a gente quer que vocês aprendam nesse momento agora, né? Então tá bom, meninos, acabamos aqui. Obrigado pela atenção. Depois a gente continua. Vocês vão mandar as questões, né, as dúvidas que vocês tiveram através do site. É importante vocês mandarem porque pelas dúvidas eu vou fazer a chamada, tá certo? Então assim, bota o nome, uma pequena questão, uma única ali, uma dúvida que você tenha, e eu vou usar aquilo como referência para fazer a chamada, e depois eu vou fazer uma outra aula respondendo as dúvidas que cada um tem.